Fala galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje podcast sobre o futebol mais uma vez. Ontem eu já queria começar falando rapidinho sobre o Palmeiras, porque ontem no final do podcast eu, eu comentei de uma boataria aí, um boato, puro boato, tá? Puro rumor. A gente obviamente não tem como saber o quanto é verdade, o quanto é mentira, essas coisas do mundo da bola, não só do futebol, mas de qualquer esporte, né? Nos bastidores sempre rola um burburinho e esse que eu ouvi, eu quis comentar porque ele é um pouco quente, tá? Sobre o Palmeiras, final do ano, essa matéria diz que o Alexandre Matos cai no Palmeiras. Para quem não sabe, o Alexandre Matos é o cara forte do futebol do Palmeiras, a alta cúpula do Palmeiras aí teria a intenção de demitir o Alexandre Matos, e o Alexandre Matos é o cara que bancou a vinda do Mano Menezes e vem bancando até então. E junto com ele cairia o Mano Menezes, e o Palmeiras então faria uma ofensiva para contratar o Jorge Sampaoli, que claramente já demonstrou várias vezes a sua frustração, com a diretoria santista, não com o clube, não com a cidade de Santos, muito pelo contrário, né? Ele, muito sincero na sua última coletiva, falando que muito bem adaptado, que ele gosta da cidade, que ele quer ficar, só que ele é um profissional, ele não pode só pensar com o coração. E pensando friamente, o Palmeiras é um clube que teria uma estrutura e dinheiro, não só para contratar, para trazer uma comissão forte para o Sampaoli, mas oferecer também jogadores de muita qualidade, que é o que o Sampaoli quer. Então, eu trouxe essa matéria porque eu trouxe isso porque, lógico, rolam vários boatos no mundo do futebol, mas eu trouxe isso porque a questão da permanência do Sampaoli no Santos, ela é complicada, né? O Santos vive internamente um ambiente muito conturbado e até pelo tom das entrevistas do Sampaoli fica um pouco claro que ele não tem a intenção de continuar. Ele diz que tem que mudar muita coisa. E o Paulo Autuori também deu uma entrevista muito sincera e falou que o Sampaoli não continua. Então fica essas coisas no ar, né? Claro que o São Paulo ele é um técnico que é muito conceituado, teria espaço em vários outros mercados poderosos, o europeu principalmente, mas se ele se ele de fato quiser permanecer no Brasil, próximo aí à Argentina, que é o país dele, o Palmeiras seria um clube que teria sim condições de contratá-lo e vendo o que o Flamengo vem fazendo, né, sob o comando do Jorge Jesus, eu não acharia nenhum absurdo que o Palmeiras de fato fizesse uma ofensiva para tentar conseguir contratar o Sampaoli. É muito difícil a permanência dele no Santos, porque não é só pela questão de salário, até porque ele tem um contrato, né? E o presidente Pérez já disse que se ele sair, ele vai ter que pagar multa rescisória. Então, a questão salarial dele está acertada por contrato. O grande problema são as condições de trabalho. O São Paulo ele sempre pediu, sempre falou que quando ele veio com promessas de reforços. E o Santos, a grande verdade é que o Santos hoje já não tem tanto poder financeiro como teve para trazer o Sampaoli, né? Muito da questão de trazer o Sampaoli e outros jogadores pedidos pelo Sampaoli veio do dinheiro da venda do Rodrigo para o Real Madrid. E agora o Santos não tem mais, não vai ter a venda de um grande jogador, né? Tem promessas, Thailson a principal deles, mas é um jogador muito jovem ainda e dificilmente teria que jogar pelo menos mais uma temporada para se valorizar a ponto de conseguir uma super transação e conseguir a contratação aí de reforços de qualidade que o São Paulo quer. Então eu acho muito improvável a permanência do São Paulo no Santos, por isso que eu trouxe. Vamos ficar de olho, porque mais uma vez o Flamengo vai querer manter o Jorge Jesus. O Flamengo não vai abrir mão disso, né? Vai é, tentar manter essa comissão técnica que vem fazendo essa campanha fantástica. Então, talvez o principal concorrente do Palmeiras
seria o Flamengo, né, no caso aí de uma disputa pelo Sampaoli. Então fica aqui meio que um caminho aberto aí, digamos assim, né? Não é bem um caminho aberto, vários outros clubes também teriam condições de contratar o São Paulo, mas no caso o Palmeiras seria o clube que não só teria condições de pagar o que o São Paulo pede, mas também contratar os jogadores que o São Paulo quer. Então fica aí, vamos acompanhar, né, esse final de temporada, se isso de fato vai se concretizar ou se de fato é só um rumor. Claro que se é um rumor, tem um fundo de verdade, né? Deve ter saído alguma coisa de dentro do Palmeiras, mas a gente não sabe se é isso que vai acontecer. Para mim, a demissão do Alexandre Matos não é o caminho. Ele é um cara que vem sendo muito contestado pela torcida, internamente já vários conselheiros já demonstraram aí insatisfação com o trabalho dele, mas a gente tem que reconhecer as coisas, tá? Não adianta a gente só focar no presente. O Atlético Paranaense ontem soltou uma nota criticando aí o Thiago Nunes e o Atlético Paranaense falou em memória curta, né? É exatamente isso que eu vou usar para falar sobre o Alexandre Matos. Aliás, eu vou falar de Atlético Paranaense daqui a pouco. Memória curta, né? Para quem não sabe, torcedor palmeirense principalmente, o Alexandre Matos talvez tenha sido um dos principais responsáveis pela essa volta desse ciclo vitorioso do Palmeiras. Há quem diga, veio a Crefisa, veio muito dinheiro. Qualquer outro cara que tivesse lá teria feito um trabalho tão bom ou melhor. Tudo bem, tem essa questão, mas fato é que o Alexandre Matos veio para recuperar o futebol do Palmeiras e ele conseguiu. O Palmeiras nos últimos anos no Brasil um dos times mais vitoriosos. 2 títulos nacionais, o 2017 vice-campeão. Então o Palmeiras, o grande ponto que muita gente fala, o Palmeiras voltou a ser protagonista. Né? Nos últimos 3, 4 anos, todo mundo, todo começo de temporada, todos os comentaristas, todos os críticos de futebol, o que eles falam? O Palmeiras vai disputar todas as competições. O Palmeiras tem elenco para vencer todas as competições. E isso acontece já todo começo de ano. Então, para um time chegar com esse status, é, não é por acaso, né? Não é só pela força do elenco, mas também pela história. Porque uma coisa seria o Palmeiras ter um super elenco e não ganhar nada. Não, o Palmeiras ganhou títulos de muita relevância nos últimos anos e por isso é sempre colocado aí como favorito em todas as competições que vai disputar. E eu acho que muito disso tem sim o dedo do Alexandre Matos. Claro que o pessoal fica na bronca, obviamente, porque o grande sonho do torcedor palmeirense, e não só do torcedor, mas quem gerencia o futebol do Palmeiras, a patrocinadora, inclusive, é, é, o grande sonho é a Libertadores e a conquista do Mundial, e isso ainda não veio. Então fica aí essa bronca com o Alexandre Matos, mas eu acho que é válido, sim, tentar uma renovação, porque já se deu uma sequência, né? Se não teve sequência em questão de planejamento, de treinador, teve uma sequência sim de um dos gestores, ele teve a chance dele, não conseguiu, então bola para frente. Mas eu acho que o cara não pode ser crucificado, tá? Eu repito aqui, a gente não pode ter memória curta, a gente tem que lembrar o que ele contribuiu. Ele contribuiu muito. Não veio o resultado, acho sim que cometeu alguns problemas, principalmente retoma aí a questão do planejamento, muitas trocas de treinador, inclusive fazendo coletiva, falando que ia bancar, aquele showzinho que ele deu quando antes da demissão do Felipão, fica esse destaque aí, deixa esse destaque, então a gente, óbvio, a gente não pode se esquecer mais uma vez do que ele fez, mas a renovação para mim eu acho que ela é válida também, tá? E mais uma vez, não estou aqui dizendo que foi uma gestão fantástica. Eu critico mais uma vez trocas de treinador, contratação de jogadores questionáveis, muitos deles que jogou 3, 4 jogos pelo Palmeiras e hoje já nem estão mais no time do Palmeiras. Muitas contratações sem nexos de jogadores que não foram aproveitados ou que não vêm rendendo. Então tem todas essas questões em jogo, mas mais uma vez eu repito, a gente não pode esquecer o que ele contribuiu com o Palmeiras. Tá? Então, para quem
quem o critica, para quem não gosta do Alexandre Matos, né, uma coisa é você, ele teve a chance dele, ele não conseguiu, agora a gente precisa de sangue novo, beleza. Mas fazerem o que vem fazendo, o tom dos protestos, eu acho que isso é um pouco demais, né? É um pouco excessivo. Então a gente não pode se esquecer das coisas que ele ajudou, e assim como estou falando do Alexandre Matos, eu falo de qualquer outro técnico, tá? De qualquer outro jogadores que ajudaram e depois são crucificados, no caso o Thiago Neves no Cruzeiro, né? Treinadores também, no caso o Fábio Carille no Corinthians. Então torcedor é passional, mas a gente tem que pensar, não pode pensar de cabeça quente. A gente não pode se esquecer, né, de tudo que os jogadores contribuíram ao longo da história do clube, que foram de muita relevância, aliás, por isso que chegaram a se tornar ídolos, né, por onde passaram. Então, fica esse ponto de reflexão. Outra coisa que eu queria falar de Palmeiras, já pegar o gancho aqui, emendando sobre Palmeiras, o Felipe Melo tomou uma suspensão de 5 jogos por um gesto obsceno na partida contra o Santos. Palmeiras entrou com um efeito suspensivo, ele vai ter que cumprir pelo menos 2 jogos até o julgamento aí desse recurso. Olha, eu não tenho absolutamente nada para falar sobre essa punição, tá? É absolutamente ridículo e vexatório, né? 5 jogos de suspensão, eu não sei o que se passa com o STJD. Os caras pegaram o Felipe Melo para Cristo, eles não gostam do Felipe Melo, e um elemento aí, é uma entidade que deveria ser justa, que deveria, diz aí o próprio nome, Supremo Tribunal, né? Deveria ser justo e isento de opiniões próprias, de ser tendencioso, e mostram aí claramente que são tendenciosos, porque claramente essa punição vem muito por conta do histórico do Felipe Melo. E se a gente pegar o gesto que o Felipe Melo fez, eu vi algumas reportagens mostrando aí, né, de outros jogadores que fizeram a mesma coisa e não tiveram uma punição, né, com esse mesmo uma punição à altura que foi essa do Felipe Melo. Eu destaco aí, por exemplo, o Paulo Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro é um cara muito explosivo e em várias ocasiões ele já fez gestos obscenos, mostrou dedos do meio para o juiz, né? E não foi nada parecido com esses 5 jogos, né, que o Felipe Melo tomou aí. É, eu, mais uma vez eu vou falar, eu não vou ficar comentando, porque para não ficar falando mal do STJD, porque para mim uma punição totalmente descabida e na verdade não era nem para ter punição, porque o Felipe Melo toma uma punição dessa e o torcedor que provocou também, cadê o cara? O cara que xingou, né? Os caras que também mostram o dedo, os caras que xingam a mãe do jogador, cadê que esses caras são punidos? Cadê que esses caras tomam a punição de ficar 5 jogos sem poder ir no estádio? Então eu acho que é uma coisa para se refletir, tá? Não vou ficar, deixei já o meu protesto e eu não vou me aprofundar na minha crítica porque eu acho que é desnecessário. Não vale a pena dar ibope para esse tipo de coisa, porque um elemento da justiça deveria ser justo e mostra para a gente que não é justo, né? Não é imparcial, não é igual para todo mundo. Então a gente fica na torcida de que o Palmeiras consiga minimizar essa punição. É o que eles podem fazer, muito provavelmente irão conseguir, né? Mas fica aí, né? Fica algo para se pensar, né? Porque claramente uma punição que não tem nada de imparcial, tá certo? Vamos falar agora de Comebol e vamos falar de Libertadores, pular para Libertadores agora, porque o jogo da final mudou de lugar, né? Saiu de Santiago no Chile, vai para Lima no Peru. O jogo vai ser no Estádio Monumental de Lima e fico contente que a decisão tenha saído rápido. Eu tinha dito ontem que se fosse para mudar, qualquer mudança que fosse acontecer tinha que ser agora, não dava mais para esperar. E mesmo assim o estrago já foi feito, né? Porque muita gente já comprou o,
muita gente, infelizmente, já comprou a passagem para ir para Santiago, no Chile. Então, por isso que eu disse, essa decisão tem que ser rápida, porque à medida que o tempo vai passando, e eu citei aqui questão de organização do local, né, do estádio, da cidade, da polícia, mas tem a questão do torcedor também, o torcedor que comprou o ingresso, o torcedor que comprou a passagem, o torcedor que reservou o hotel, e tudo isso não vai ser ressarcido. Lógico, os caras podem cancelar, podem, mas tem companhia aérea que não ressarce, não devolve todo o dinheiro. Tem hotel que também não vai devolver todo o dinheiro. Então, alguns torcedores já estão no prejuízo. Então, é por isso que eu falei, espero que essa decisão saia rápida. Felizmente saiu, mas um certo prejuízo já foi causado. Mas menos mal que essa decisão já saiu e pelo menos todo mundo já sabe onde vai ser o jogo. O único ponto que eu coloco aqui é que tem a questão da altitude, né? Lima não é um local baixo, né? A altitude lá ela é relevante, não é tão pesada, mas ela vai ser impactante, não vai obviamente favorecer mais o Flamengo e nem o River Plate, mas é um fator sim que vai contribuir com o rendimento da partida. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar, a gente fica na expectativa de que seja uma grande exibição, que a gente tenha um grande jogo, mas destaco aí, a altitude ali não é leve, tá? Eu acho que não impacta tanto quanto outros locais que a gente conhece aí no continente sul-americano, mas ela vai ter um peso sim, principalmente no segundo tempo. Os jogadores vão sentir muita falta de ar. Então a escolha, eu acho que não foi infeliz, mas talvez poderiam ter é, é, escolhido um lugar um pouquinho mais próximo ao nível do mar para não impactar tanto. Felizmente não vai favorecer mais o Flamengo e nem o River Plate. Os dois acho que jogam em pé de igualdade, principalmente se a gente pensar em relação à altitude. Tá? Eu não tenho ainda notícias, eu não vi nada novo em relação à punição ao Flamengo, a questão de voltar atrasado do vestiário, a questão do Gabigol. Então, não tenho o que comentar, mas se eu souber de qualquer coisa, eu comento aqui eu gravo mais um podcast falando sobre o assunto, tá certo? Vamos falar agora de Atlético Paranaense, Thiago Nunes e Corinthians, tá? Porque a novela chegou ao fim. O Thiago Nunes vai sim para o Corinthians, tá? Ele já anunciou para a diretoria aí do Atlético Paranaense que ele não renovaria e o Atlético ficou na bronca, tá? Já soltou um comunicado aí. Aliás, quem assume o Atlético Paranaense é o Eduardo Barros, ele já foi auxiliar técnico do Fernando Diniz, né, na passagem que ele teve pelo Atlético, vai assumir. Né? Vamos ver se ele consegue fazer um bom trabalho, dar sequência, né, ao que fez o Fernando Diniz, ao que fez o Thiago Nunes e ficar na expectativa, obviamente, de que o Atlético consiga manter o seu rendimento e a gente consiga ver que um planejamento, uma filosofia de trabalho que tenha sequência pode dar certo e pode dar muito certo, tá? Mas vamos falar aí do comunicado do Atlético Paranaense, que eu já citei quando eu estava falando de Palmeiras. O Atlético ficou, obviamente, na bronca com o Corinthians, porque diz que não foi, em nenhum momento recebeu um telefonema ou uma notificação do Corinthians em relação às intenções que eles teriam para com a contratação do Thiago Nunes. Então, esse é o primeiro ponto. O Atlético ficou na bronca com o Corinthians porque não recebeu absolutamente nada de que o Thiago Nunes teria sondado. Porque é uma questão de cavalheirismo, né, no mundo do futebol. Olha, nós estamos sem treinador, nós temos interesse no Thiago Nunes, então nós vamos entrar em contato. Ok? Ok. É só uma questão de cavalheirismo, uma questão de educação. O fato é que o Corinthians não fez isso e a diretoria do Atlético ficou na bronca com o Corinthians, que não houve qualquer tipo de diálogo. Também ficou na bronca com o Thiago Nunes, deixou aí na nota que eles soltaram, falou aí
vou ler aqui o finalzinho da nota, que eles falaram assim: a memória é curta no futebol. O Thiago Nunes se esqueceu muito rápido que poucos meses atrás treinava o time sub-19 do Furacão. Então é um cara que teve uma carreira no Atlético Paranaense, teve a chance de assumir o time principal, foi muito campeão com o time principal e sai aí do Atlético meio que na bronca, né? Eu acho que não. Primeira coisa, eu acho que não haveria uma separação fácil, tá? Porque o Atlético disse que fez um esforço danado, fez um grande esforço para contratar, para renovar com o Thiago Nunes. Eles moveram esforços que estavam, aliás, acima do que eles. Acima não, mas muito, quase no teto do que eles poderiam fazer. E o que pesou, obviamente, foi o poder financeiro do Corinthians. O Thiago Nunes pensou muito mais no dinheiro do que com o coração. E não digo só com o dinheiro. Também tem a questão da projeção, né? O tamanho que o Corinthians tem hoje, a relevância em termos de futebol nacional é muito maior. Todo respeito ao Atlético Paranaense, mas a história do Corinthians em relação a títulos, né? Títulos de Campeonato Brasileiro, campeão de Libertadores, campeão mundial. Então tudo isso pesa, né? Uma projeção muito grande que o Thiago Nunes teria, fora a questão financeira. Então, pensou com dinheiro, com o bolso, mas não é só isso. Tem também a questão da grandeza do clube, né? Do tamanho das estruturas dos dois clubes. Mas, é, de qualquer forma, não haveria uma separação fácil, né? Eu acho que o Atlético, para mim, ficou na bronca e tem o direito de ficar na bronca, porque eles estavam tentando negociar e o Thiago Nunes, obviamente, ouviu a proposta e não sinalizou. Ele provavelmente, claramente, estava demonstrando que queria tentar alçar voos mais altos, né? Tentar esperar uma proposta de um clube de mais peso. E isso acabou acontecendo e ele acabou optando por sair. Então, eu acho que o Atlético ficou na bronca porque eles internamente se planejaram, é, provavelmente pensaram no que vem já com o Thiago Nunes, pensaram a Libertadores com o Thiago Nunes, fizeram um esforço aí, mobilizaram muitos esforços para tentar manter o treinador e isso não aconteceu. Então, ficam na bronca, claro, não teria não teria como ser diferente e o planejamento do Atlético fica agora um pouco mais complicado em relação ao ano que vem, porque tem que procurar um novo treinador, se assumir interino, se vai de fato efetivar o interino, qualquer forma é um novo treinador, é um novo estilo, então é um novo jeito de comandar o vestiário, então o planejamento do Atlético para o ano que vem vai ter que mudar e infelizmente o sonho de conquistar a Libertadores fica um pouco mais distante, não pela questão de não tem qualidade, mas é porque muda o comando e a gente não sabe o quanto que isso vai mudar, a gente não sabe se o treinador vai, os jogadores vão comprar a ideia do treinador, então só o tempo dirá, mas a princípio é, o Atlético acho que tem todo o direito de ficar na bronca porque mais uma vez o sonho deles também era claramente conquistar a Libertadores, sonhar aí nessa conquista dessa Libertadores e a possibilidade de fazer isso com o Thiago Nunes era muito mais alta. Agora eles vão ter que retomar aí o planejamento, voltar para o papel aí e ver o que eles vão pensar para o ano de 2020. O Atlético é um time que vem se destacando pela questão do planejamento, então eu espero que eles consigam nesse tempo aí, nesse pouco tempo aí dessa temporada, final de temporada de 2019 início de 2020, que eles consigam fazer um bom trabalho para que o time volte muito forte no ano que vem. Mas o Thiago Nunes já notificou que não iria renovar e o vínculo já está quebrado. Ele já não é mais treinador do Atlético Paranaense, mas também não assinou com o Corinthians. Obviamente que já está palavrado, ele não vai treinar mais o Atlético, mas o Corinthians falou lá, a gente só vai dizer que ele está no Corinthians quando ele assinar.
E ele só vai assinar, não sei, esse mês, essa semana, semana que vem, então ainda não está assinado. Ele vai dar uma coletiva no hotel lá de Curitiba. O Atlético não permitiu que ele desse essa coletiva no, na, na, na estrutura do Atlético Paranaense. Então ele vai dar uma coletiva ali no, no hotel ali, no hotel de Curitiba. Então fica aí essa nota do Atlético. Infelizmente não deu certo, o casamento chegou ao fim. Era um casamento que para mim seria muito promissor e eu falei, eu acho que o Thiago Nunes tinha que ficar pelo menos mais uma temporada no Atlético e tentar conquistar a Libertadores. Se não desse, tudo bem, bola para frente, mas ele já optou por sair agora. Deve ter recebido uma proposta muito generosa do Corinthians, com uma perspectiva aí de contratação de elenco muito grande e isso obviamente seduziu demais o treinador e ele acabou optando por ir pro Corinthians, tá? Mas continuar nessa questão de técnico Corinthians, o Fábio Carilli soltou aí um post no Twitter, no Instagram, né? É, é, agradecendo ao Corinthians, é uma história super vencedora, não podia ser diferente e elogiar a postura do Fábio Carilli, que foi um pouco explosivo nas suas últimas declarações. Alguns dizem que ele forçou a sua saída, por isso que ele estava dando essas declarações tão polêmicas, mas fato é que ele foi muito campeão no Corinthians, ele contribuiu demais com essa história riquíssima que tem o Corinthians e eu acho que não sai pela porta dos fundos não. Ele não sai também pela porta da frente, mas sai com muita moral do Corinthians, sai como um cara de extrema relevância e um cara que ajudou muito o Corinthians nessa história riquíssima que tem o clube. Quem fica no comando do Corinthians por enquanto é o interino, é o Diego Coelho, e a dúvida é agora se ele vai permanecer até o final do ano ou se o Thiago Nunes já começa a assumir daqui a algumas rodadas. O que eu posso dizer é o seguinte: não dá para saber mais o que vai ser, porque todo mundo achou que o Thiago Nunes fosse cumprir o contrato dele no Atlético Paranaense, fosse ficar até o final da temporada e aí sim iria para o Corinthians. Ele já sai agora, ele já não é mais técnico do Atlético Paranaense, ele pode ir para o Corinthians se ele quiser. Então o que eu acho que assim, a questão é quanto dinheiro o Corinthians pode dar. Porque se o Corinthians der um pouquinho a mais, ele assume agora. Eu tenho certeza absoluta disso. Não estou falando aqui que o Thiago Nunes é mercenário, que isso e aquilo. Não. É a questão financeira. Isso é natural. Qualquer pessoa, e convido você que está ouvindo, eu também. Ah, você quer mudar de empresa agora? Ah, não posso. Eu tenho que cumprir o aviso prévio, senão eu perco o dinheiro na rescisão. Não, então vem para cá que eu pago o valor do aviso prévio e dou um pouquinho a mais. Ah, então tô indo agora, amanhã eu tô aí. Então esse é o ponto, entendeu? Eu acho que se o Corinthians der um pouquinho a mais, ele vai. Se não, ele vai permanecer nos bastidores e ajudando o Corinthians no planejamento pro ano que vem. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que o Thiago Nunes vai para o Corinthians, é um clube muito mais relevante, a torcida é muito maior. Mais uma vez, todo respeito ao Atlético, tá? Vou pedir desculpas aqui, mas é o que eu tô falando, muito mais relevante porque é questão de títulos, né? A quantidade de títulos que tem na história, os craques da história do Corinthians, e por isso que eu tô falando um clube mais relevante, um clube de mais peso em relação ao cenário do futebol nacional. Então ele vai para um clube que a pressão é muito maior, a pressão por resultados é muito grande, mas é muito grande mesmo, e a torcida uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil, e vai chegar ali com um salário bem gordo e com a promessa de que vai ter renovação. Eu espero que o Thiago Nunes ele não seja ingênuo de achar que o Timão vai conseguir contratar quem ele quiser, né? As contratações de muito peso. O Corinthians tem uma limitação de orçamento e eu já falei uma vez aqui no podcast e vou continuar repetindo, o Corinthians infelizmente não tem condições de fazer contratações
estratosféricas, né? Muito por conta da questão da dívida do estádio. O Corinthians é um clube consciente. Ele sabe que tem que pagar o estádio e eles pagam, tá? Mas infelizmente as parcelas do estádio que eles estão pagando são valores milionários. Então isso limita muito o poder de contratação do Corinthians. E até acabar o pagamento desse estádio, o Corinthians vai ficar limitado financeiramente em relação a contratações. Então eu espero que o Fernando Diniz vá para lá de, de, de peito aberto, tá? Vamos contratar, vamos, mas seja consciente, tá? Não vai querer achar que a gente vai ter condições de contratar um Gabigol, porque a gente não vai ter, pode esquecer. Então, os gestores aí, os cartolas fazem promessas, né, que não acontecem. Por exemplo, o caso que eu cito aí, eu destaco aí o caso do Sampaoli. A quantidade de promessas que devem ter feito para o Sampaoli deve ter sido absurda para ele ter ido para o Santos. Lógico, tem a questão do. Deve ter visto a história do Santos, uma história riquíssima, né? O salário, talvez não o que ele poderia receber na Europa ou em outro mercado, mas um salário bacana, um clube com uma história super campeã, com a promessa de muitos reforços. Ele foi, alguns reforços vieram, mas muitos outros não vieram. Então, deixo aí esse destaque. Espero que ele não seja tão ingênuo de achar que ele vai ter quem ele quer. É lógico que a gente não sabe os termos, o que foi falado, talvez o Corinthians tenha sido sincero, olha, a gente vai renovar, a gente tem um certo poder de contratação, mas você precisa ser consciente, ó, a gente tem esse valor em mesa. Então, se você contratar um jogador que estoura esse valor, sinto muito. Vai vir só esse jogador e o resto você vai ter que dar um jeito. Não, tudo bem. Se isso foi o que eles acordaram, beleza. Mas se não foi, e mais uma vez eu destaco, né, dirigente para fazer promessa é muito bom. Eles falam, nós vamos contratar quem você quiser. Aí o cara vem e fala, pô, não tem dinheiro. A gente pode contratar esse ou esse. E aí o técnico fica na bronca, né? Então espero que não tenha sido tão ingênuo de achar que, nossa, eu tô indo para um clube que vai contratar quem eu quiser. Se ele quisesse essa opção, ele teria que ir para o Flamengo ou para o Palmeiras, né? São dois clubes que não, pede quem você quiser que a gente dá um jeito. Aí é um contexto totalmente diferente. Mas o Corinthians, obviamente, tem um certo poder. O Corinthians, nas últimas temporadas, minha opinião, tem se destacado por contratar bons jogadores com valor adequado, com valor legal, né? Não são super craques, mas são bons jogadores e com um valor de mercado bacana. Então o Corinthians para mim tem se destacado aí nos últimos anos por conseguir fazer essas contratações. Esse ano não funcionou, obviamente, fica o destaque, mas vai ter um certo poder de conseguir aí ajudar o Fernando Diniz a montar um bom time para o ano que vem. Outro problema, e já falei, e muita gente também está falando, muda a cidade, muda a estrutura, né? Muda, ele vai para um clube que ele não conhece a estrutura, jogadores que ele não conhece, uma cidade que ele não conhece, talvez conheça São Paulo, já deve ter ido para São Paulo, mas não morou, não vivenciou o que é morar na capital paulista, uma camisa de muito mais peso, uma torcida muito maior, muito mais crítica, então e tudo isso tem que estar na conta, tem que estar na ponta do lápis, tá? Porque mais uma vez, eu não digo que ele se precipitou em ir ao Corinthians, mas ele poderia ter terminado essa relação com o Atlético Paranaense de uma forma um pouco mais amistosa e ele poderia ter pelo menos tentado esse sonho da Libertadores mais uma vez, né, para ver se ele conseguia. Mas acho que é uma opção de carreira. Acho que ele fez, deixei minha crítica, mas eu acho que ele fez uma opção acertada e o Corinthians também fez, porque o Corinthians vem sendo cobrado pela sua torcida há muito tempo de montar um time mais ofensivo, porque o Fábio Carille era muito defensivo, e isso vinha, e o Fábio Carille destacou que isso veio do Tite, isso veio do Mano Menezes, uma estrutura de trabalho que começou com o Mano Menezes, então um Corinthians muito defensivo ao longo de muitos anos.
e agora contrata um treinador ofensivo, um treinador de um futebol mais objetivo, de mais posse de bola, né? De jogo mais vertical. Então, para o Corinthians eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que vai ter o Thiago Nunes vai ter sérias barreiras em relação a isso, porque os jogadores, obviamente, estão muito mais adaptados a jogar de uma forma mais defensiva. Então vai ter muito trabalho. Felizmente, para ele, como ele já saiu do Atlético, ele vai ter muito tempo não, tá? Mas vai ter mais tempo agora para pensar o que ele pode fazer no Corinthians pro ano que vem, como ele pode tirar o melhor desses jogadores, que o Corinthians não vai trocar todo mundo, né? As peças mais relevantes vão continuar lá, então ele provavelmente vai receber aí, ó, esses caras vão ficar para o ano que vem com certeza. Então pode começar a pensar o que você vai fazer. Aí ele vai lá, assiste um treino, assiste um jogo, vê como é que o jogador joga, como que ele pode tirar o melhor desse jogador. Então, acho que felizmente para ele vai ter um pouco mais um pouco mais de tempo aí para conseguir pensar, quebrar a cabeça em relação ao Atlético, ao que ele pode fazer com esse time do Corinthians. Desejo aí para o Thiago Nunes muito sucesso à frente do Corinthians. Espero que dê muito certo, porque ele é um excelente treinador, é um grande clube com uma grande estrutura, com uma grande torcida. Então eu acho que tem tudo, mas absolutamente tudo para dar certo, e eu espero que dê certo, e eu desejo mais uma vez muito sucesso, Thiago Nunes, nessa nova empreitada aí. Eu deixei minha crítica, mas também deixo o meu elogio. Eu acho que você tem que ser valente. Você tem que ser, cara, se você quer ser um treinador relevante, se você quer chegar na seleção brasileira, você tem que ser valente. Você tem que fazer escolhas difíceis. Você tem que ir para cima. Você tem que mostrar o que você tem. E você está mostrando, cara. Então, vai para cima deles, faça um grande trabalho e faz o que você faz de melhor, porque a promessa é só de sucesso, tá? Então, deixa aí esse meu elogio, a minha torcida, esperança de um bom futebol, possa sim agregar muito ao futebol do Corinthians, ao futebol paulista, ao futebol brasileiro, porque quem tem a ganhar com isso somos nós, torcedores do esporte, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, galera. Hoje tem rodada do campeonato e amanhã a gente volta para comentar os jogos da quarta-feira, beleza? Só para fazer uma prévia rapidinho, vai só para fechar. Hoje a gente vai ter Corinthians e Fortaleza, jogo importante para o Corinthians, né? Se quiser voltar a sonhar com o G6, Fortaleza, se quiser afastar um pouco mais o fantasma do rebaixamento, Atlético Mineiro e Goiás, Avaí e Santos, jogo que para o Santos só interessa a vitória, se quiser sonhar com a vice de colocação, tá? Porque título fora de questão, o Flamengo está muito longe. Vamos ter Vasco e Palmeiras, jogo que pro Palmeiras só interessa a vitória, se quiser sonhar com o título. País Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, aí o Atlético já sem o Thiago Nunes. E aí esses jogos, né, vão iniciar aí a 31ª rodada e na quinta-feira a gente tem o encerramento dessa rodada, mas aí é assunto para amanhã, beleza, galera? Valeu, um forte abraço e até amanhã.